O terceiro ponto que eu desejo aqui destacar, né, é que a justificação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo nos proporciona grandes bênçãos eternas. E eu vou enumerar algumas delas e tentar também ser um pouco mais conciso aqui. Eu vou enumerar algumas bênçãos que nós recebemos por meio da justificação pela graça mediante a fé. Agora, esta enumeração, esta ordem da qual eu vou apresentar, não representa aqui graus de bênçãos, não, como é maior, não, apenas vou mostrar algumas bênçãos. A primeira bênção é a reconciliação com Deus. Então, primeira bênção, reconciliação com Deus. Romanos 5,10, Paulo fala, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. A reconciliação, né, palavra grega aí que vem catalasso, né, é uma doutrina estreitamente aliada à da justificação, tá? É inseparável, né? A justificação com essa reconciliação. Porque a justificação é a absolvição do pecador. Isto é, Deus te tornou justo. Então não há pecado mais. A reconciliação, então, é a restauração deste homem que foi justificado. Isto é, não tem mais pecado, não tem mais ira de Deus sobre você. Não tem mais porque você não entrar agora na presença de Deus, porque você já está santificado pelo sangue do Cordeiro. Então, você foi agora reconciliado, né, novamente com Deus. Então, deixamos de ser inimigos de Deus e nos tornamos filhos por meio de Jesus Cristo. A segunda bênção é o perdão. Em Romanos 8,1, Paulo diz, né? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para mim, para você que crê nesta graça manifesta naquela cruz. Não há. Isso é bênção. Então, através da justificação, deixamos de ser inimigos de Deus. E passamos agora a ter um livre acesso a Ele. Fomos absolvidos de nossos pecados. Isso significa que Deus nos perdoou. Você está perdoado. Mas pastor, eu sou pecador, mas está perdoado. Você é um pecador perdoado por causa do sangue do Cordeiro. Amém? E você tem livre acesso à presença de Deus. O Pai olha para você agora e não vê culpa em você por causa do Filho. Você está perdoado de todo o pecado. Ah, mas eu lá não importa qual pecado. Todo pecado. Aí você fica imaginando. Eu fico pensando, porque às vezes a gente, né, guarda que o Satanás é o nosso acusador. E as pessoas, né, guardam isso na mente, né? Satanás é meu acusador, está lá sempre para acusar. Olha que obra mais ingrata do diabo, né? O que ele vai acusar? Não tem mais do que acusar. Qualquer coisa que o diabo se levantar para te acusar, ele apontar para Deus, mas olha só o que... Aí está o sangue do Cordeiro. Já está pago. Ah, está pago. Aí saiu o diabo sem graça, né? Tá pago. Não tem... Não existe mais do que ser acusado os filhos de Deus. Não há mais do que ser acusado. Se você creu naquilo que Cristo fez, não existe mais nada para te acusar. Cristo pagou o preço de todos os seus pecados. De todos. Agora, isso não significa que você não deva andar em santidade. Tem algumas pessoas entendendo graça de forma errada, né? Ah, não, tô beleza, então eu posso viver mesmo de qualquer... Não, não é assim. Você precisa viver e andar em santidade. Porque os filhos de Deus são filhos da luz e manifestam as obras da luz. Se você acredita que Deus morreu por você e você pode viver de qualquer jeito e está vivendo a vida de qualquer jeito, você precisa se converter.
Porque aqueles que são filhos da luz, que têm o Espírito de Deus, não conseguem viver no pecado. Pode pecar. Pecar é uma coisa, mas viver no pecado é outra coisa. O próprio João escreve isso. Aquele que é nascido de novo, não peca. O que ele está querendo dizer é não vive no pecado. Não vive. Porque a tua consciência vai te acusar todos os dias. Porque o Espírito vai fazer isso, vai te entristecer, até você ficar arrependido e pedir perdão a Deus e consertar a sua vida. Agora, se você vive no pecado, se você vive no adultério, se você vive roubando, se você vive mentindo, se você vive fazendo, e está achando isso normal, então você está abraçado com o diabo há muito tempo e não sabia. Porque precisa ler a primeira epístola de João. Trevas e luz não tem comunhão. Não tem. Agora, se você tem comunhão com as trevas e vive com as trevas muito bem, então tem alguma coisa errada. Precisa se reavaliar. A terceira bênção é a paz. Olha que coisa tremenda. Não dá para a gente falar todas as bênçãos, mas a paz. Romanos 5:1. Paulo escreve assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A ira de Deus que transformava o homem em seu inimigo foi retirada por meio da obra de Jesus Cristo. Então fomos justificados em Cristo. Então não tem mais ira com Deus? Não. Então nós temos paz com Deus. Isso é tremendo. O homem foi absolvido, o seu relacionamento foi restaurado, e agora ele tem paz com Deus. Você pode deitar na sua cama tranquilo, estou em paz com Deus. Estou em paz. Porque Cristo estabeleceu este estado. Por isso, ainda que o mundo possa me atribular, ainda que você possa ser preso, julgado, as pessoas possam te condenar, possam falar blasfêmias de você, mas você está num estado com Deus de paz, porque você está em Cristo Jesus. Esta é a paz que Jesus te dá, que o mundo não pode te dar. Quando Jesus fala, eu vos dou a minha paz, ele não está dizendo que você não vai ter lutas, tribulações, que não vai passar doença, sei lá o quê. Ele está falando disso. A paz que eu te dou, essa o mundo não pode te dar. A quarta bênção é a regeneração de nosso ser. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo. Coração novo, espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Ezequiel 36, verso 25 ao 27. Então a justificação abriu aí a porta para o cumprimento da promessa de Deus anunciada pelo profeta Ezequiel. Esta promessa está relacionada então com o quê? O novo nascimento. A regeneração do nosso ser significa uma transformação radical do nosso ser operada pelo Espírito Santo de Deus. Antes da cruz, o homem se encontrava morto espiritualmente, por causa da lei do pecado, que operava então sobre todos os homens. O homem vivia então para o pecado, escravo de sua própria carne. O apóstolo Paulo descreve isso, morto para Deus. A cruz mudou esta história. Nela o homem foi justificado, tornando possível então que aquele que antes era pecador e inimigo de Deus, agora se tornasse a morada do Espírito de Deus. Eu e você, uma vez agora lavados pelo sangue do Cordeiro, nos tornamos morada do Espírito Santo. Isso é regeneração, isso é o novo nascimento. Todo o interior do homem, todas as suas faculdades, e até mesmo os alicerces da sua personalidade, são transformados pelo poder do Espírito Santo, por este novo nascimento. A regeneração é um nascer de novo, o nascer do Espírito. Então agora, não somos mais
dirigidos pelo pecado, não somos mais escravos da nossa carne, agora nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus. O Espírito do Senhor nosso Deus nos guia e nos conduz a uma vida reta de santidade. Isso é novo nascimento. Isto era o que Jesus estava falando para Nicodemos. E por meio deste novo nascimento, nós somos então recebidos no reino de Deus, agora como filhos adotados por meio de Jesus Cristo.